Quarto ano, tudo bem? Espero que sim! Eu fico aqui com saudades. Não vejo a hora de a gente voltar para a escola. Mas enquanto isso, vamos para mais uma aula de geografia. Lembra que estávamos vendo sobre as regiões? Vimos na aula passada, deixa eu até relembrar aqui no livro para falar para vocês. Vimos na aula passada sobre a região do Sul, as influências que teve, e a do Sudeste. Vimos também que o IBGE ele faz perguntas, eles fazem pesquisa para saber essas influências, para saber como que é classificado, mapear aí o nosso Brasil. E conseguimos ver, assim, questão das influências que teve, desde a colonização até agora, que teve influências até na cor da pele, ok? Vamos continuar? Então, hoje nós vamos aí para a página 139. Vamos ver a região do Centro-Oeste. O que teve essa região, Pro? Vamos ver? Vamos minimizar aqui para ver. Vamos voltar aqui, a região Centro-Oeste. A Centro-Oeste, ela tem assim, a manifestação cultural típica deles é a cavalhada. Cadê? Como manifestação cultural típica, a cavalhada, principalmente em Goiás. É rica da cultura pantaneira. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essa manifestação dessa cultura está vinculada ao trabalho com os rebanhos bovinos, na onde começou, né, a trabalhar com o rebanho, aí veio aí essa manifestação cultural. E o IBGE verificou que no Centro-Oeste, 53% da população se declarou parda, 9% declarou preta, aproximadamente 37% se declarou branca, amarela e indígena. Correspondem a um pouco mais de 1% da população. Então, amarela e indígena, um pouco mais de 1%, tá? E a culinária, lá eles têm o arroz com pequi, tem frutas típicas da região, sopa paraguaia. Essa sopa achei muito interessante, porque ela, na verdade, ela é sólida e não líquida que nem a nossa. Arroz carreteiro, arroz boliviano e muitos pratos com peixe de água doce, tá? Incluindo os assados. Olha lá o peixe assado. E eles usam muita fruta típica, né? Na alimentação deles. A região Nordeste, ela foi uma das mais importantes economicamente durante o período da colonização. Então, teve muita influência lá. Vem os holandeses, os portugueses, teve também os escravos que foram para lá, que vieram da Angola, de Moçambique. Então, teve muita influência. E, de acordo com o IBGE, a composição étnica deles é muito marcante a presença dos negros. Em 2018, representava 11%, total dos habitantes, pardos e branco, 63% e 25% da população. Então, era 65% pardo e 25% branco, tá? A cultura da região é uma das mais ricas e complexas. Pro, falou errado. Entre as principais manifestações culturais estão os elementos da religiosidade, da música, da dança, e tendo destaque para o frevo, né? Todo mundo conhece ali o frevo, o forró, o axé, que vem de lá. É importante mencionar que as comunidades remanescentes dos quilombos locais, onde os descendentes dos quilombolas, pessoas negras que escapavam da escravidão, eles escapavam e eles iam morar em quilombos, eles faziam assim, como posso dizer, a centralização deles eram os quilombos, então eles se reuniam ali. E eles eram chamados de quilombola, que é os que escapavam da escravidão. Eles fugiam e mantinham a cultura deles, os antepassados, nesse quilombolas que eles estavam, que é no quilombo, né? A fotografia a seguir mostra duas das mais importantes manifestações culturais nordestinas. A tapioca preparada à base de goma de mandioca e recheada com carne seca. O vaqueiro, figura típica da região, sertão, com sua vestimenta de couro. Esse tipo de roupa é fundamental para proteger o vaqueiro das espinhosas vegetação de caatinga. Então, ele está lá no meio dos espinhos, então está protegendo ele para não se machucar. Ó, se vocês acessarem esse site Ciência Hoje das Crianças, vocês vão conhecer um pouco mais sobre as atuais comunidades quilombolas do Brasil, tá? Região do Norte. A cultura tradicional dos indígenas é mais forte na região do norte do país. Nelas estão
Nela, eles conseguiram se manter mais distantes dos principais contatos da colonização, o que não ocorreu com as aldeias mais próximas do litoral, que era a chegada deles, né? Região em que os colonizadores se estabeleceram no Brasil. O mapa abaixo é possível observar a distribuição dos povos indígenas quando os portugueses chegaram ao Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, tá? Cada área colorida está relacionada a um povo, os quais estavam distribuídos por todo o território. No entanto, pode-se verificar que, atualmente, a quantidade de terras indígenas é menor concentração na região norte. Olha lá, gente. Aqui nós temos o nome, olha, de cada aldeia, de cada povo. E aí vocês conseguem localizar eles aqui no mapa, tá? Aqui, olha, quando tem esse aqui, são áreas abaixo de 500 hectares, ou seja, os que tiverem de lilás, né? E o que tiver de vermelho é maior que 500 hectares. Tranquilo até aí. Vamos ver. A região apresentada a menor densidade populacional do país, isto é a que tem menor número de habitantes em relação à extensão do território. Além disso, é a região com menor quantidade de brancos no total da população, cerca de 19 em 2018. Gente, vocês sabiam que muitos indígenas moravam no processo de colonização do Brasil? Observe a tabela a seguir, como alguns indígenas que foram extintos ao longo da história do Brasil. Olha só, gente, a população original que tinha desses grupos indígenas. Olha como era grande. E vocês viram lá, nas estatísticas do IBGE, 1% em alguns lugares. Alguns lugares nem se declararam indígena. Olha a diferença. Olhando essa tabela, vocês conseguem sentir o impacto que teve aí a chegada dos colonizadores. É muito importante destacar que quando falamos em cultura indígena, é necessário pensar em muitas manifestações, mesmo que muitos tenham sido extintos. Ainda atualmente, dezenas de povos indígenas, e cada um deles tem as suas particularidades culturais. Muitos indígenas, inclusive, vivem na cidade ou em tribo que ficam próxima à área urbana. Hoje em dia, eles estão próximos da área urbana, sim. Alguns elementos são comuns a todos os povos, como relação mais próximas com floresta. Delas retiram recursos para sua subsistência, tanto para alimentação quanto para atender às outras necessidades cotidianas. Algumas dessas riquezas naturais foram incorporadas aos hábitos alimentares de grandes partes dos brasileiros, como o açaí e a mandioca. O açaí agora todo mundo conhece, todo mundo come, a mandioca também, mas bem original dos indígenas. Na região norte também há grandes festas populares. O Círio de Nazaré, que ocorre em Belém, no Pará, e o Festival de Parintins, em Parintins, na Amazonas. Atrai muitas pessoas todos os anos. A cultura africana também está presente nessa região, como é possível observar com estilos musicais carimbó e com o congo, ou congada, uma manifestação cultural da religião, tá? E aí vocês podem acessar o site Povos Indígenas no Brasil Mirim para conhecer um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos ler esse texto e vocês vão responder. Então, primeira questão aí de hoje. O Brasil tem uma grande mistura de tradições e culturas em suas diferentes regiões, e isso reflete na culinária de cada região. Ok, nós já percebemos isso. Cada região tem seus sabores típicos e os pratos são preparados a partir de ingredientes regionais que tem lá na região deles. Os sabores do Brasil foram desenvolvidos a partir da nossa tradição indígena e por todas as correntes de imigração que influenciaram nossa cultura. Certíssimo. Agora vocês vão aí realizar uma pesquisa dos principais pratos da sua região e buscar identificar quais influências culturais estão presentes nele. Que nem assim, lembra do pão de queijo que nós conversamos? Teve influência de mais de um. Foi o da de Minas, influência dos indígenas e influência portuguesa que eles queriam pão. Então, vocês conseguiram ver que teve mais de uma influência. Agora vamos ler o texto aqui que aborda como se dá o consumo do açaí no Brasil, no Pará. O açaí
popularizou e se constituiu com base alimentar de todas as populações do entorno do Amazonas. Hábitos que perpassaram séculos e ainda se mantêm na cultura local. Não apenas por tradição, mas porque o fruto é repleto de nutrientes, como se descobriu mais tarde por pesquisas científicas. Em algumas populações, come-se açaí no café da manhã, no almoço e na janta. No início do dia, ele é cozido com tapioca ou arroz e temperado com sal. Nas outras duas refeições, vem com farinha e uma proteína. Nossa, bem diferente do que a gente usa aqui, né? A maioria como se prepara, a maneira como se prepara um alimento é muito particular de cada cultura. Vocês acabamos de ver isso, né? Assim, o modo de consumo do açaí pode ter variações entre regiões brasileiras. Como é o preparo do açaí em sua cidade? Como que a gente consome aí açaí? Vamos lá pensar, vamos ver como que a gente consome açaí? E agora, gente, nós vamos analisar aí, ó, preparando o espaço. Analise a tabela e complete o mapa da página seguinte de acordo com os dados apresentados. Agora nós vamos analisar aí essa população indígena de 2010. Olha a diferença que já teve, gente. Dá uma analisada aí. E vocês vão responder para finalizar a atividade de hoje, essa página aqui, ó. Nós vamos finalizar aqui na página 146, tá? Então, vocês vão analisar lá os dados, vão pintar de vermelho no mapa os 3 estados com maior concentração de indígena e de azul os 3 estados com menor concentração de indígena. Vocês vão criar um título para esse mapa e fazer uma legenda para o mapa, tá? Então, olha aqui, ó. Se nós vamos pintar os 3 que tem de vermelho, olha lá. Ó. Aqui, ó, vermelho. Os 3 estados com maior concentração. Então, vamos lá, eu achei São Paulo, vocês vão colocar qual que vocês acharam. E vão pôr aqui os 3 que vocês acharam de vermelho. E aqui de azul, os 3 que vocês acharam que tem menor concentração, de acordo com a tabela anterior da página 145, ok? Pause e vamos fazer para discutir. Olha, o livro ele traz uma sugestão de legenda aqui para o mapa, mas cada um vai fazer o seu. Aqui, ó, sugestão, estados com mais população indígena e estado com menos população indígena. Então, de vermelho, vocês pintaram Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul. E de azul, vocês pintaram Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte. Certo? Vocês conseguiram localizar aqui, vendo no mapa que nós já temos aí, que nós vimos a semana passada com as regiões, e conseguiram pintar tudo direitinho, certo? Bom, hoje é isso. Acredito que foi legal, conhecemos um pouquinho de cada região, de cada influência que nós tivemos, tanto na culinária, quanto na cultura e quanto na cor também. Bom, eu tô gostando, e vocês? Espero que sim. Por hoje é isso. E paramos na página 146, tá bom? Começamos, ó, nós começamos na 139 até 146, tá bom? Mas foi tranquilo, foi mais conversa para conhecer um pouquinho de cada região. Dúvidas, estou à disposição. Beijos!